E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de Python. Na última aula a gente falou que a gente está na parte de pré-processamento, né? A gente já viu aqui como que a gente dá analisar os dados, como a gente utiliza alguns tipos de gráficos, e agora é como a gente, antes de entrar nos modelos de Machine Learning, que a gente começou a falar sobre a parte de pré-processamento, né? Na última aula a gente deu uma olhada no Label Encoder. Se você não viu a última aula, acho que é muito bom você ver que é bem importante esse conceito, tá? E hoje a gente vai continuar aqui vendo o outro tipo de encoder que a gente tem, que é o One Hot Encoder aqui, tá? Bom, ele é um pouco similar, ele tem o mesmo objetivo, tá? O mesmo objetivo do Label Encoder, que é você transformar variáveis categóricas aqui em variáveis numéricas, para que a gente consiga rodar os modelos de Machine Learning, só que ao invés de ele transformar a própria coluna em números contínuos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim diante, ele transforma aquelas colunas, aquelas opções que a gente tem na coluna, em outras colunas, como eu vou mostrar aqui. Eu acho que quando eu mostrar fica mais fácil, tá? Bom, então aqui One Hot Encoder. One Hot Encoding é uma técnica que a gente utiliza para representar variáveis categóricas como números contínuos, aqui números valores numéricos, né, em modelos de machine learning. Eu peguei essa definição no Google, a definição bem simples, então é mais do que eu falei, mais do mesmo do que eu falei antes, tá? Bom, aqui eu vou importar a biblioteca, a gente vai utilizar o Pandas aqui, tá? Diferente do sklearn do Label Encoder, que a gente precisava importar o sklearn do Pre-Processing e importar a biblioteca do Label Encoder, aqui no OneHot Encoder a gente não precisa, tá? A gente consegue utilizar só o Pandas para fazer isso. Bom, eu vou utilizar a mesma base, tá? Que a gente utilizou, que é essa Customer Journey Records, tá? Eu estou então aqui armazenando essa base de dados utilizando aqui o Regional CSV dentro dessa variável aqui que eu criei, data frame. Quando eu dou um ponto head aqui mostrando os 5 primeiros valores dessa base de dados, né? A gente vê que aqui a gente tem algumas colunas roll number, Customer ID, surname, que provavelmente a gente não vai utilizar, Quality Score, variáveis contínuas, né? E a gente tem algumas variáveis categóricas aqui, como Geography, Gain e Card Type. Então, a gente vê que a gente tem essas variáveis categóricas. Então, antes de rodar os modelos de machine learning, a gente precisa transformar essas variáveis categóricas em variáveis contínuas, pois os modelos de machine learning, eles utilizam modelos matemáticos para chegar a uma conclusão. E a gente não consegue utilizar valores matemáticos dentro de variáveis categóricas se a gente apresentar uma variável que é um texto, ele não vai entender aquilo, ele não vai conseguir efetuar um cálculo em cima daquilo, tá? Por isso que a gente precisa transformar essas variáveis categóricas em variáveis numéricas. Bom, aqui eu vou dar um detalhe pra gente dar uma olhada, tá? A gente vê que a gente tem... Aqui a maioria dos itens dos objetos aqui são inteiros, né? E aqui os nossos itens que são textos aqui, né? Surname, Geography, etc. Eles estão como objeto aqui, que provavelmente é um string. Então a gente vê que a nossa base de dados aqui, ela não está pronta para rodar os modelos de Machine Learning, pois todos os dados precisam ser numéricos e aqui claramente esses dados não são numéricos, né? One Hot, deixa eu alterar aqui o One Hot Encoder. Bom, vamos lá. Como que a gente faz o One Hot Encoder, tá? Vou dar uma olhada aqui só pra gente ver, tá? Quando a gente dá um Value Line Counts aqui, a gente vê que a gente tem esses dados aqui, France, Germany, Spain. Então a gente consegue ver aqui que a maioria da nossa base de dados são de pessoas da França, seguido por Alemanha e Espanha, tá? E o que a gente quer fazer? A gente quer transformar essa variável que a gente vê aqui nessa coluna, que a gente tem ela em string, a gente quer transformar isso em numérico. O que o One Hot Label Encoder vai fazer? Ele vai criar uma coluna para quando for França, outra coluna para quando for Espanha e outra coluna para quando for Alemanha, e ele vai definir com 1 e 0. Se ele for 1 é porque ele é daquele país, se ele for 0 é que ele não é daquele país, tá? E como que a gente aplica o One Hot Label Encoder? Eu vou executar aqui só pra gente dar uma olhada, tá? Vou executar aqui. Eu tô criando aqui uma variável chamada hot, tá? Só pra gente salvar. Tô criando uma variável que ele vai receber aqui o pandas que a gente colocou. Então a gente está utilizando get underline dummies, aqui a função get underline dummies da função geography. Se eu der um hot aqui, olha o que ele vai retornar pra gente. Ele vai tornar 3 colunas daquele jeito que eu falei pra você, tá? Então ele vai transformar aquela coluna geografia que a gente tem França, Alemanha e Espanha, ele vai transformar aquilo em 3 colunas diferentes. Em vez de ser uma coluna que a gente tem geografia e os valores, ele vai criar para aquela coluna, ele vai criar 3 colunas diferentes com os 3 países. Se tivesse mais países, iam ser mais colunas. E aqui ele vai colocar pra gente 1, 0 e 1, tá?
por exemplo, aqui nessa linha 0, a gente vê que aqui a gente tem no França 1 e na Alemanha e Espanha 0. Significa que aquele valor, ele é uma pessoa que é da França. Aqui, nessa segunda linha, a gente vê que essa pessoa é da Espanha. Na terceira linha é da França, na quarta linha é da França, e assim sucessivamente. Então ele transforma aqueles valores categóricos, né, que a gente tinha, em valores numéricos aqui, e transforma aquilo em novas colunas com 1 e 0, para a gente ter aqui uma noção do que é cada coisa, tá? Então, vou agora passando aqui pelo código, tá? O que eu fiz? Aqui eu criei uma variável, né? Utilizei aqui essa função getUnderlineDummies, coloquei aqui a variável que eu quero que ele traga que ele transforme. Esse getUnderlineDummies aqui é como se a gente transformasse essa variável aqui, a gente estivesse transformando essas colunas, tá? Então ele está transformando aquela coluna Geography em 3 colunas diferentes, tá? E aqui que eu estou fazendo? Lembra que a gente salvou a nossa base de dados como DF? Eu estou dando um concat, estou pegando DF, é igual pd.concat, tá? Então o que a gente está pegando? A gente está pegando aquela nossa base de dados que a gente pegou, né, anteriormente e dando um concat, a gente utiliza esse concat para juntar essas duas bases. A gente vê que o hot ele só traz essas 3 colunas e o DF ele traz toda aquela base de dados. Então o que eu estou fazendo? Como eles têm o mesmo número de linhas, eu estou juntando aquela base DF com essa base hot para dar numa base só. E quando a gente vê aqui no DF, aqui ali eu já dei o drop, né? Mas quando a gente vê aqui, a gente tem a nossa base normal e aqui no final a gente tem essas 3 novas colunas que a gente criou. Só que, tá bom? Então a gente meio que transformou aquelas colunas em 3 colunas novas aqui. E aqui, tá? Eu dei o access aqui para transformar as colunas. E o que eu fiz? Como eu já transformei essas variáveis categóricas, aqui aquela variável geografia que a gente tinha o texto escrito, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou dando um drop, porque como a gente tem essas novas 3 colunas, que é aquela mesma variável, só que de um formato diferente, eu não preciso mais daquela coluna que a gente tinha na base de dados. Então aqui eu tiro aquela variável utilizando aqui a função drop, então aqui dentro da nossa base de dados. Então a nossa base final, quando a gente vê, a gente não tem mais essa coluna de geografia aqui, você vê que não existe mais, que a gente retirou ela, só que aqui a gente deu como a gente concatenou aquela nossa base de dados original com essas novas colunas que a gente criou, a gente tem aqui no final. Então a gente transformou aquela variável geografia em 3 colunas novas e agora essa variável está tratada aqui, tá? Como a gente pode ver, ela é diferente do Label Encoder. No Label Encoder ele ia transformar aquela mesma coluna, só que ele ia alterar só aquela coluna, ia continuar sendo uma coluna, só que ia transformar os valores por valores numéricos. E aqui a gente tirou aquela coluna e criou 3 colunas novas com 1s e 0s, tá? Bom, qual que é a diferença do Label Encoder para o OneHot Label Encoder? Aqui, preferência minha, tá? Eu gosto mais de utilizar o OneHot Label Encoder aqui quando a gente tem muitas variáveis. Aqui, como a gente tem só 3 países nessa variável, eu particularmente utilizaria o Label Encoder, mas caso se a gente tivesse 15, 20 países, eu acho que ele aumenta muito a dimensão daqueles valores. A gente teria 20 variáveis, 20 valores numéricos de 0 até 19, e eu acho que aqui, se a gente queria mais colunas, 20 colunas com 1 e 0, a gente tem um resultado melhor quando o valor é muito alto, tá? Mas aqui é tudo teste. Machine Learning aqui, quando pegar a experiência com Machine Learning, quando a gente for para partes mais avançadas e fazer alguns estudos de caso, a gente vai ver que Machine Learning é teste. Aqui eu testaria primeiro com o Label Encoder, depois com o OneHot Label Encoder, e depois eu faria um mix dos dois para ver qual o resultado que a gente tem melhor ali, tá? Mas é sempre bom a gente saber aqui qual que é o conceito, tá? Então, por experiência minha e por preferência, eu gosto mais de utilizar o OneHot Encoder aqui quando a gente tem variável, uma coluna que tem muitas variáveis, e o Label Encoder quando a gente tem menos variáveis, tá? Agora vamos dar um ponto de types aqui pra gente ver as variáveis, tá? Aqui a gente vê que a gente tem os ints, né? Aqui a gente tem normal, e aqui essas 3 novas que a gente criou também são inteiros, tá? A gente vê que ele aqui é o int 8, tá? Bom, só que vamos supor aqui que eu quisesse tratar essa base de dados para deixar ela pronta para a gente rodar os modelos de Machine Learning por completo, tá? A gente sabe que aqui a gente tem algumas outras variáveis aqui que são ainda objetos que a gente precisa transformar aqui em variáveis categóricas, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou primeiro retirar essas colunas aqui que a gente não precisa, que é roll number, customer ID e surname. A gente não vai utilizar essas variáveis, tá? Então eu vou dar um drop nelas aqui. Quando a gente dá um ponto head aqui, a gente vê que a gente tirou essas variáveis, então ela está meio que tratada aqui. Só que a gente ainda tem essas duas colunas aqui, que é o Gainer e Card Type, que elas estão em string, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformá-las também utilizando o OneHot Encoder, para que elas transformem essas duas colunas em outras colunas através das categorias que ela tem, tá? Aqui eu vou utilizar o mesmo código que a gente utilizou ali em cima, tá? Só que a diferença, o que eu estou fazendo aqui? Aqui no hot,
aqui eu estou dando pd.get, utilizando a função getLearnDummies, eu estou utilizando o df, aqui lembrando que você precisa colocar 2 colchetes quando você for colocar mais de um valor, ao invés de colocar só um valor, que nem eu coloquei geografia lá em cima, estou colocando aqui as 2 colunas juntas, tá? Então, abri os 2 colchetes, estou colocando aspas, uma coluna, vírgula, abre o colchete de novo, outra coluna, tá? Então aqui, em vez de colocar uma coluna só, eu estou colocando as duas. Colocando as duas, eu estou fazendo a mesma coisa aqui, dando um concat aqui entre df e hot, que é aquela nossa base de dados, mais esse hot. Eu só vou utilizar o hot aqui para a gente ver como que fica só o hot, tá? A gente vê que aqui, quando a gente executa o hot, ele transformou aqui. Quando a gente tem male e female aqui, ele transformou em 2 colunas. E aqui a gente tem 4 tipos de card, que é Diamond, Gold, Platinum e Silver. Então aqui a gente vê que ele separou essa primeira coluna aqui, Gender, em 2 colunas, e a Card Type em 4 colunas, sempre com 1 e 0. Aqui na primeira linha a gente vê que é a pessoa do sexo feminino. Aqui nessa linha a gente vê que é a pessoa do sexo masculino. Nessa linha a pessoa tem um card do tipo Diamond. Lembrando que uma coluna, ela nunca vai ter mais de uma linha nunca vai ter mais de 2 uns naquele mesmo tipo. Por exemplo, aqui nessas 4 colunas, nenhuma das linhas vai ter um em mais de uma coluna, tá? Mesmo aqui, ele sempre vai... Quando uma for 1, o resto automaticamente vai ser 0, claro, da coluna daquele tipo que a gente criou, tá? Aqui a gente deu drop, né? Do mesmo jeito, como a gente não vai mais utilizar aquela variável, como a gente criou colunas novas, a gente dropou essas variáveis porque a gente não vai mais utilizar. E quando a gente dá um ponto head aqui, a gente tem a base pronta aqui para rodar os modelos de Machine Learning. A gente vê que a gente tem aqui o credit score, age, tenure e aquelas variáveis que a gente criou aqui. A gente vê France, German, Spain. Aqui a gente tem os sexos, né? E aqui o tipo do cartão. Então a gente transformou todas as variáveis categóricas aqui, que eram textos, a gente transformou em variáveis numéricas. E agora essa base de dados aqui, a gente está pronto para rodar os modelos de Machine Learning, pois aqui são todos os valores numéricos e agora a gente consegue efetuar os cálculos aqui dentro, tá? Bom, quando a gente dá um ponto de types aqui, a gente vê que agora a gente não tem mais nenhum, a gente tem float aqui e o resto dos valores são tudo inteiros. Então essa base de dados aqui, ela está realmente pronta para que a gente consiga rodar os modelos de Machine Learning e com os dados aqui todos tratados. A gente transformou todas as variáveis strings em variáveis numéricas, tá? Bom, eu acredito que seja isso, não tem muito mais para onde correr aqui. São sempre esses dois aqui os principais, o OneHot Encoder e o Label Encoder. Lembrando que você sempre precisa testar todos ali, sempre que é bem legal você testar. Primeiro o Label Encoder, depois você testa o OneHot Encoder, depois você faz um mix dos dois. Lembrando que é muito de preferência, como eu falei anteriormente, eu gosto de utilizar o OneHot Encoder aqui quando a coluna tem muitas variáveis e o Label Encoder quando tem menos, tá? Mas aqui é sempre bom você testar, fazer testes e ver qual aqui vai ficar melhor no seu modelo de Machine Learning, tá? Qual vai obter um resultado melhor. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira me mandar uma mensagem lá, tirar qualquer dúvida, etc. E muito obrigado. Um abraço.